estava dizendo, gente, então, assim, toda pessoa que não consegue ter o domínio próprio e não consegue controlar essa emoção, infelizmente, não consegue ir adiante com algumas coisas. Falando ao mundo empresarial, é algo que as pessoas precisam entender que tudo é uma construção. A gente vai lá, tira um certificado ou se elege como vendedora, e vocês estão de parabéns de estar aqui à noite, com certeza estão cansadas, estão aqui abertas ao aprendizado, e isso é raro de se ver, mas é muito interessante que vocês entendam que vocês estão dando um passo muito importante em rumo ao desenvolvimento. É assim mesmo que as coisas acontecem, é isto mesmo, é a jornada do empreendedor que quer obter bons resultados. É às vezes cansado, às vezes desanimado, mas vai lá, aceitou o convite da Gádia, e aqui está prontinha para aprender. Então, parabéns a todas vocês por isso. E o que eu estava dizendo para vocês é que sem você conseguir controlar a sua emoção, qualquer pessoa te derruba. O mercado pede alguém forte. Não, eu vou ter que ser bem franca com vocês. Às vezes eu sou bem bruta nas minhas palestras, e vocês, se vocês me assistiram outras vezes, vocês vão ver. Eu gosto de ser franca, por quê? Porque quanto mais franca eu ser com vocês, mais rápido vocês vão entender o posicionamento que vocês têm que ter. É impossível um empreendedor ter sucesso sendo frágil. Ele chorar quando for ofendido, ele se derreter todo, ele entrar numa caixa de vitimismo, isso vai deixar você abaixo. Quando a gente fala de emoções, você tem que entender que a sua emoção, ela é uma criança mesmo boba aí dentro de você. E você tem o domínio dela. E como você tem o domínio dela? A partir do momento que você identifica que você está passando por um momento de emoção. Quando foi, a partir do momento que os seus olhos visualizaram algo que você não queria ver, que não condiz com os seus princípios, ou um cliente que te chateou, se o seu comportamento for gerado pela emoção, provavelmente você vai responder à altura, você vai querer revidar aquela ofensa e por aí vai. O que que vai passar para aquele cliente? Vai mostrar que você não tem profissionalismo, que você não tem preparação. Então, por que que nós temos que estar forte? Nós temos que nos tornar forte. Primeiro, Deus não vai colocar você em um lugar que você não está preparado para estar. Se toda vez que alguém te ofender, você entrar dentro de uma caixinha e começar, ai, 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 você não vai a lado nenhum. Nós temos que entender que Deus quer colocar nós em lugares extraordinários, mas às vezes nós queremos tanto esses lugares, mas não damos um passo em rumo à mudança. E essa mudança é em nós mesmos. A primeira pessoa que tem que entender isso é você. Por quê? O seu emocional interfere diretamente com o seu negócio, com as pessoas que você relaciona. O que que acontece? Quando as pessoas olham para você e elas veem que você é uma pessoa frágil, você fica muito vulnerável a qualquer problema. É fácil te manipular, é fácil as pessoas, você vai conversar a respeito de um negócio, você vai dar às vezes você vai dar um preço para a pessoa quer falar assim, ah, não, mas o seu serviço vale isso. Você que estudou, você que batalhou, você que está aqui essa hora da noite, você que sabe o valor que o seu serviço vale. Então, uma pessoa emocionalmente fragilizada, ela não consegue nem ser assertiva com seus clientes, porque automaticamente o cliente tem domínio sobre ela. Por que que você precisa entender que controlar suas emoções é tão sério? Porque suas emoções, elas não têm inteligência. A gente fala inteligência emocional, é domínio próprio, é se autodominar. Porque a emoção nunca vai ser inteligente. A emoção nunca vai amadurecer. A emoção sempre está pronta para te jogar em um obstáculo. É isso que vocês precisam entender. E como funciona? A partir do momento que eu vi aquela situação e eu tenho um comportamento de acordo com o que minha emoção está falando, por exemplo, uma pessoa me irrita e eu sou de um temperamento sanguíneo, agora eu vou responder à altura. Se eu não entender que essa pessoa, não sei por qual motivo, decidiu me irritar ou me fazer mal, mas eu tenho controle do que eu vou devolver para ela, infelizmente, eu vou cair no joguinho dela. E eu vou começar a ser tal como ela. O autocontrole é tão necessário que, se nós não conseguir controlar quem nós somos um perigo. E às vezes a gente não percebe, eu sou assim mesmo, na minha família é assim. Não, você pode moldar isso.
E um profissional sem controle emocional, infelizmente, ele não se safa no mercado por muito tempo. Ele pode até começar, mas daí a pouco, no primeiro obstáculo, ele já vai se irritar todo, ele já vai falar que aquilo não é para ele, isso não é para mim, e Deus não vai te dar uma missão impossível que você não consiga fazer. Toda vez que for uns obstáculos para o seu caminho, significa que Deus está te preparando para algo extraordinário. Preparação é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão com a oportunidade, estão aqui sentadas para o aprendizado, e Deus deu essa oportunidade para vocês, assim como dá para mim também. Então, isso é preparação. Toda vez que uma colega chama, vamos para isso, olha, eu não estou entendendo o que você está falando, mas vamos lá, já que é para me desenvolver, vamos lá. Então, é assim, Deus tem algo grandioso para nós, mas quando nós não conseguimos no mínimo, nos controlar, fica difícil. É a mesma coisa de você dar uma Ferrari na mão de uma criança que não tem sabedoria nenhuma. Na primeira oportunidade, ela não vai fazer nada, que ela não vai saber nem conduzir, né? Então, nós temos que entender que nós podemos conseguir coisas grandiosas através do nosso profissionalismo, mas precisamos moldar essa parte aí. Pode falar, Gade. É muito forte isso tudo que você disse. Entretanto, também não é só o emocional, não é? Porque tem pessoas que são muito equilibradas, sabem tratar o cliente, sabem desenvolver um belo trabalho, mas não rompe, não é? Não existe isso também? Ah, tá. Ficou mudinha, peraí. Ficou mudo. Estou falando que a gente já vai falar sobre isso também. Tá bom. Eu e a Gade, nós nem conversa que vai falar, mas quando chega aqui, a gente... A gente está ligadinho, antenado uma na outra. Isso. O que que acontece? E aí, vamos passar para a parte, quando você não identifica uma emoção, por exemplo, alguém um trauma, para gerar um trauma, é uma emoção que não foi curada. Por exemplo, você cresceu no meio de pessoas que te colocou para baixo. Você passou a vida ouvindo que você não era capaz. Automaticamente, no seu subconsciente, você nem tem noção disso, você acredita realmente que você não é capaz. Por quê? Porque você não curou isso naquele momento. Você só ouviu e absorveu. E isto precisa ser revertido, isso precisa ser transformado. Mas isso só vai ser transformado quando você entender os pensamentos negativos que você tem e qual a origem deles. Por exemplo, quando você passa por uma ofensa quando é criança, sabe aquelas pessoas que falam assim, você não vai ser nada na vida. E talvez você pense que isso não ficou dentro de você. E você hoje começa a fazer as coisas e não desenvolve, não desenvolve, tem alguma coisa de errado, por que que eu não consigo, por que que o fulano consegue? Talvez você gerou dentro de você um trauma e foi algo que já foi lançado na sua infância e se tornou uma crença dentro de você. E essa crença pode ser uma crença social, pela sociedade, alguém da sociedade que falou que você não seria, ou pode ser uma crença mesmo de pessoas de dentro da sua família que falou com você. Isso gerou um trauma. Só que o trauma não chega falando assim, oi, eu sou o trauma, eu estou aqui, quero ser tratado. O que que acontece? Ele chega com sintomas, assim como uma doença. Ela não chega falando, a doença não chega no nosso corpo, em nome de Jesus, que não chega em nome de Jesus. Mas quando vem uma doença, ela não chega gritando, ei, estou chegando, sou uma doença, preciso ser tratada. Ela vem aos pouquinhos, ela vem dando sinais. Então, nós não percebemos isso. Às vezes você foi ofendida lá atrás e você acha que está tudo bem dentro de você. Só que, entretanto, você coloca a mão nas coisas e as coisas não vai. Por que que as coisas não vai? Tem um certo bloqueio. Da onde vem esse bloqueio? Talvez foi de uma crença que foi inserida. E quando essa crença é inserida, é muito difícil você identificar. Porque você começa a pensar assim, eu sou assim. Para fulano dá certo, mas para mim não dá. Aí você já imagina que esse pensamento está vindo realmente de você. Mas você não está pensando na raiz do problema. Quando você começou a pensar assim? Provavelmente, alguém fez uma ação. Essa ação gerou uma reação. Essa reação foi o ato da emoção em você. E o que que acontece? Às vezes, a ação que gera em nós, nem sempre nós vamos falar, nós vamos ofender, nós vamos xingar, às vezes nós retraímos. E quando guardamos,
Nem nós temos noção de que aquilo está lá dentro. Aí a gente vai passando um dia, às vezes sente mal, sente aquele cansaço, eu não sei o que, é que se passa comigo. É tanta coisa enraizada que não foi resolvida, que automaticamente, quando você começa a desenvolver os seus primeiros passos no mundo empresarial, a nível de pessoas, você começa a ver alguns bloqueios e não sabe de onde está vindo. Então, são várias coisas que podem ser inseridas. Por isso, ao identificar uma emoção, alguém te ofendeu, alguém falou alguma coisa com você, o que eu quero deixar bem claro para você é que inteligência emocional, controle, domínio, é para quem quer ser maduro, não é para quem quer ter medo de situação. Quem quer ser maduro vai ter controle emocional. Só que tem um porém. Tem situações que você vai ter que se calar, mas tem situações que você vai ter que ser mulher o suficiente para olhar no olho e conversar com calma. E falar, eu estou percebendo que você está fazendo isso, é isso mesmo? Quantas coisas que nós percebemos e falamos assim, fulano está fazendo isso comigo, eu já estou entendendo que está fazendo, às vezes nem é. Mas nós já estamos com tanta coisa enraizada em nós, e nós começamos, fulano faz isso comigo, não é a primeira vez que faz, mas já estou percebendo, é coisas da mente da gente. Então, o que que acontece? Uma emoção que foi gerada em você, que gerou uma ação, automaticamente vai gerar um comportamento. O seu corpo vai aceitar esse comportamento. E nem você vai dar por conta que isso acontece assim, ó. Por exemplo, alguém fala com a voz assim, te chama de. Eu tenho uma colega que ela sempre disse: eu não suporto que me chama de querida. Falei assim, nossa, fica difícil que volta e meia a gente fala, ô minha querida, ô minha amada. Então, quer dizer, eu não sei se eu chamo de querida de minha amada. Eu falei com ela ainda, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, mas nós temos que conversar sobre isso, porque não, nem todo mundo que te chamou de querida é a mesma pessoa que foi falsa com você. E tem pessoas que, na hora que chama de querida, ela já tem um comportamento. E como nós somos muito íntimos, eu já falo com ela, já faz assim, ó, vira o olho, gente, eu falei com ela um dia, gente, meu estômago até embrulhou quando eu vi sua virada de olho, porque você fez assim de um jeito que. O que que acontece? Ela gerou um comportamento por causa de alguém que chamou ela de querida e foi extremamente falsa com ela no passado. Então, só dela ouvir querida, até de mim, que ela me conhece muito bem, de qualquer pessoa da família, ela já lembra daquela pessoa. Então, o que que acontece? Toda vez que acontece algo na sua vida, que acontece um evento na sua vida que mexe com você, que mexe com suas emoções, mesmo que você não fale daquilo, você vai gerar uma reação. E essa reação que você tem que ter cuidado com ela. Porque existe reação que é mais fácil do que trauma. Você percebeu, não, eu tenho isso, né? Eu tenho isso, eu não gosto disso, então eu faço isso. Mas quando você não percebe, a coisa fica feia. Porque automaticamente você vai desenvolvendo comportamento em cima daquilo e vai se auto-vitimizando só para falar que o seu comportamento está certo. Porque é muito interessante fazer uma autoanálise sempre. Gente, tudo que falar de emoção e comportamento, autoanálise de quem você é, de como você age. Então, vamos lá. O porquê que você precisa ter controle emocional? Para você ser uma pessoa forte, para você ser uma pessoa que consegue avançar com os seus negócios, com os seus projetos, para você ser uma pessoa que vai entender pessoas. Toda pessoa que não tem controle emocional não consegue entender o outro, porque tudo que acontecer vai girar em torno das emoções dela. Sabe aquelas pessoas que tudo que acontece, mas é porque eu cheguei, mas é porque. Não, mas tem pessoas que todo mundo está contra elas, na mente dela. Por quê? Porque ela já tem um descontrole tão grande, ela já vem com tanto problema enraizado que ela nunca tratou, que chega um ponto que ela acha que ela não está se suportando e ela acha que o mundo inteiro não se suporta ela. Então, é muito interessante pôr essas emoções no lugar. Então, vamos lá. Como são gerados traumas? Os traumas são gerados a partir do momento que você viu que alguém te ofendeu, viu que você passou por um problema pesadaço e não se curou. Sabe o que você fez? Você vestiu sua capa de Mulher Maravilha e falou assim: não, estou pronta para outra guerra. Não dá nem tempo de eu. Sabe assim que a gente faz muito isso? Me ofendeu, mas eu não tenho tempo nem para pensar no que me ofendeu. Eu consigo dar conta, deixa eu vestir minha capa, que bola, vida que segue. Não é assim, não. Nós temos que respirar, entender que nós somos ser humano e automaticamente isso vai gerar doença no nosso corpo mais tarde. Quando alguma coisa ofender você, se tiver que chorar, chore. Se tiver que sentar com alguém, olhar no olho e falar, eu fiquei tão triste,
com aquilo que você fez? Será que você fez isso mesmo? Qual a dificuldade nossa na geração de hoje de olhar nos olhos da pessoa e falar que ela nos ofendeu? Por que que nós não conseguimos fazer isso? Porque nós temos medo. Nós podemos fazer isso sem perceber. Nós temos medo da reação da pessoa. Isso também demonstra que nós não estamos equilibrados emocionalmente. Se alguém te ofendeu, você pode conversar, você não precisa gritar. Você pode olhar e falar assim: nossa, você me chateou tanto com esse assunto. Eu entendi bem, só para não ficar algo. Isso mostra maturidade. E na vida de um profissional, você vai encontrar outros profissionais que vai querer te dar rasteira, outros profissionais que vai talvez roubar sua ideia e vai aplicar sua ideia lá na frente. Se você tiver, quando alguém fizer isso, você for abaixo e você não tiver capacidade para sentar, conversar, infelizmente você vai passar a vida levando rasteira. Então, ter firmeza no que fala, com o momento da emoção, você conseguir identificar esse é o momento da emoção. Peraí, eu não vou me estressar, vou conversar com a pessoa. Você quer ver você deixar uma pessoa totalmente desconcertada? É quando ela vem gritando com você, berrando com você ou te ofendendo e você está na sua paz. Você está na sua paz. Só, olha, você não está legal. Quando você ficar bem, a gente conversa. Não dá para a gente conversar assim. Ainda que você esteja com vontade de voar na garganta dessa pessoa. Isso é ter domínio próprio, porque tem hora que dá, gente. Nossa, mas como dá? Tem hora que a gente tem que segurar. Mas é o seguinte, a gente tem que dar conta. Porque senão, como é que a gente vai ser? Senão nós vamos ser igual uns animais selvagens, porque todo mundo vem, fala uma coisa e depois esses ciclos repetem ao seu redor. Toda vez que você tem temperamentos ao contrário de ético, um temperamento totalmente emocional, deixa ser levado pela sua emoção, infelizmente, vai acontecer de novo. A pessoa vai vir e vai te irritar de novo. Eu acho que é o próprio, eu creio que é o próprio Deus que permite para a gente aprender a ter domínio disso. Então, o que que acontece? Se você sofreu, saiba se curar. Como? Gente, intimidade com Deus é maravilhoso. Eu vou colocar isso à frente de qualquer técnica. Só que nós, quando nós somos ofendidos, nós não queremos dobrar joelho para falar com Deus, não, gente, quer uma solução rápida. Peça a Deus discernimento do que você vai fazer, mas não deixe de fazer nada. Peça a Deus que ponha paz para você conversar com essa pessoa. Tem momento que você não vai ter paz, você não vai conversar, você só tem que ficar no seu canto quietinha e não responder à altura. Você já está controlando. E quando essas emoções te deixar muito para baixo, tenta fazer coisa para distrair sua cabeça, ainda que você não queira. Tenta, olha, tenta sair com seu filho, tenta ir para o ar livre, tenta conversar com uma amiga, mas assim, de uma forma que não seja fofoca, mas tenta assim desabafar com alguém de confiança. Para quê? Para que você fique bem. Porque se você não fica, se você guardar tudo para você, uma hora você não vai dar conta. E depois isso vem como, isso vai mostrando sinais aos pouquinhos. E mais para frente a gente já vai falar sobre isso. O que acontece com quem não tem controle emocional? Essa pessoa é vista como uma pessoa descontrolada. As pessoas podem até conversar com você, mas elas não vão te suportar. Na sua frente, elas vão falar alguma coisa porque já sabe que você é descontrolada, mas nas suas costas vai te detonar. E se a pessoa é cristã e não tem controle emocional, o trem está mais feio ainda. Porque nós carregamos a palavra de Deus como respaldo para nós ser exemplo de Jesus. E às vezes nós esquecemos da nossa responsabilidade como cristão e achamos assim, controle emocional é só para esses coaches aí, para essas pessoas que querem... Não, não. Como cristão, Jesus veio ao mundo, ele teve que lidar com Judas, que era falso, com Pedro, que era explosivo, e eu e você, nós estamos no mesmo caminho aqui. Lidamos todo dia com pessoas, cada um com personalidade diferente, só que você tem que ter certeza da sua. Se você não tiver certeza da sua, infelizmente você vai ser como folha ao vento. Chegou uma pessoa falsa, ela está falando, eu vou falar também. Chegou uma pessoa explosiva, se ela grita, eu grito mais alto ainda. Esse é o descontrole emocional. Você não vai ser vista como vítima ou como uma pessoa, aquela ali, se você falar, ela fala, não, aquela ali é louca. Na sua frente podem não falar, aquela ali é doida. Aquela ali está vendendo alguma coisa, se essa pessoa estiver vendendo, se essa pessoa tiver, coitado de quem comprar dela e alguma coisa der errado, ela vai quebrar o pau. É assim que você vai ser visto. E no mercado, as pessoas às vezes esquecem que o comportamento, ele também gera reação. O seu comportamento vai fazer com que as pessoas sintam atraídas por você ou fogem de você. Se você quer ser uma pessoa que vai ter sucesso na sua área e creio que Deus te chamou para isso, é preciso saber se controlar.
É preciso saber ter maturidade mediante as situações. O que acontece quando alguém não tem esse controle? Essa pessoa não consegue realmente, ela não consegue ter o controle emocional nem para venda, ela não consegue ter o controle emocional para lidar com pessoas, ela não consegue ter o controle emocional para lidar com finanças, isso aí já é, nós já estamos programando aqui mais a Gádia, porque isso aqui, quando eu falo de finanças, eu mexo até no lixo da sua casa, então tem que vir muito preparada com a aula de finanças comigo, porque nós tem que economizar, né? Então, tipo assim, não é que você vai ter que economizar o máximo, é saber lidar com o seu dinheiro, porque senão você vai ser escravo do trabalho. Não vamos para aí agora. O que acontece? A pessoa que às vezes não tem controle emocional, ela acha que ela tem que trabalhar muito para ela ganhar muito. E não. Na verdade, está tudo aqui, ó. Às vezes o pouco você faz muito. Tem gente que ganha muito mais do que você, mas se você tiver controle emocional, muitas coisas que você compra no momento da emoção, você não vai comprar. Então, o controle emocional, ele é totalmente necessário. Totalmente necessário. Vou falar aqui para vocês como se fosse um funil emocional, para vocês entenderem. Aqui estamos no topo desse funil. Aqui está a sua emoção. Só para você entender o que acontece dentro de você em questão de segundo. Aqui está a sua emoção. Do lado dela está uma ação que você vai ter. Aí você escolhe. Eu vou ter uma ação positiva ou negativa? A escolha é sua. Você sabe como você quer ser reconhecido. Do lado, embaixo dessa emoção, vai estar um sentimento, que depende da ação que você tiver, vai ser gerado um sentimento. Se você identificar, peraí, eu até podia aqui falar umas verdades, mas não vou falar, provavelmente você não vai ter sentimento de rancor, você não vai ter sentimento de remorso, você não vai ter sentimento tipo assim, ai meu Deus, para que eu fui falar aquilo? Tem momentos, gente, que nós temos realmente que calar, tem momento que a gente tem que falar, mas com sabedoria. Então, você vai ter até facilidade para perdoar, se você saber gerir sua emoção. Porque às vezes nós não conseguimos perdoar, por quê? Porque a pessoa ofendeu, ofendia de volta. Aí ficou aquela coisa, ficou aquela, sabe, que as flechadas, um para lá, outro para cá, e aquilo a gente se fere tanto que depois você não consegue perdoar. Eu não consigo. Por quê? Porque se você tivesse totalmente sido a vítima, né? Eu não ensino ninguém a ser vítima, mas falando assim, se você tivesse só sido ofendida, provavelmente seu coração estava limpo em relação ao que você fez, vocês não tinham fletado tanto, e chega um ponto que você entende, realmente eu tenho que perdoar. Por quê? Porque quem deixa as emoções falar mais alto, falar mais do que a razão, infelizmente depois paga. Paga pelo que fez. E o sentimento, depois do sentimento, do lado do sentimento está o hábito que você cria. Porque a partir do momento que você deixou essa emoção, levou essa emoção para o coração, fulano falou isso. Ah, não, para mim essa pessoa já não é a mesma coisa. E nós temos que ser mais tolerantes quando se trata de ofensas, de emoção, do que a gente pensa. Nós temos que lutar para ser tolerantes. A própria Bíblia ensina isso para a gente. Então, o que acontece? Sentimento levou para o coração. Você vai ficar assim, ó. Falou, aí na sua cabeça, me falou aquilo. Eu falei também. Mas você vai lembrar por quê? Porque foi tão inflamado a troca de ofensa que vai te fazer muito mal. Mas quando a pessoa age justamente com você, e você fala assim, eu não vou levar isso pro coração, porque eu já percebi que ela fez isso no calor da emoção. Olha, você está driblando a situação que aí ninguém mais te pega. Aí pode vir os vendavais que você já percebeu, não, essa pessoa está nervosa, ela está agindo emocional, mas eu não. Então, eu tenho consciência que eu tenho controle disso. Ainda que você não tenha, você só vai sair dessa aula hoje não controlando a sua emoção se você não quiser. O sentimento é você levar para o coração. A Gádia colocou que o ser humano rejeita as pessoas diferentes a ele, pessoas que não dão impressão que são difíceis. Isto. Nós queremos coisas fáceis. E é muito normal que às vezes nós olhamos para uma pessoa e também lê ela com os olhos, os nossos olhos. E os nossos olhos está ligado às nossas emoções. Se você é uma pessoa frágil, que já está aborrecida, você não vai conseguir olhar para uma pessoa e pensar assim, nossa, que pessoa maravilhosa. Todo mundo vai ser ruim para você. Não adianta. Quem já não passou por um momento de tanta tristeza, você olha para a pessoa e diz, ah, não quero nem falar com ela. Ah, também essa pessoa também não. Ah, também não. A gente começa a descartar as pessoas, como se as pessoas fossem lixo. E, entretanto, nem Jesus esteve aqui na Terra, nos ensinou. Ele não descartou ninguém. Quem somos nós? Nós temos que aprender a lidar com pessoas. Então, se o seu emocional estiver abalado, provavelmente você vai ver as pessoas com seus olhos negativos.
todas aquelas coisas que estão enraizadas em você, você vai ver nas pessoas. Então, é muito bom se curar das emoções. Porque depois do sentimento e do hábito, por exemplo, a pessoa falou, respondi na hora. Esse é um hábito. Ou seja, você não tem controle disso? Sempre você tem que responder? Por quê? O que você ganha com isso? E depois disso, o que vai ser gerado? Um comportamento. Que é o comportamento, às vezes, de falar assim, não, comigo toma lá e dá cá. Só que, no fundo, toda pessoa, no fundo, não sente bem, às vezes, de ter feito aquilo. Às vezes a gente até faz, falando por experiência própria. Deu vontade de responder? Respondi, oh meu Deus, agi no calor da emoção. Para que eu fui? Eu não podia ter evitado isso? Quem nunca aconteceu? Comigo já. E depois eu pensei, não, da próxima vez eu não vou ser pega mais pela minha emoção. A minha emoção está querendo fazer de mim uma marionete. Porque a hora que ela coloca uma situação que os meus olhos não agradam, a hora que ela coloca uma pessoa com um comportamento que não convém com meus princípios, imediatamente eu quero agir. Então, o que eu estou sendo? Uma marionete na mão das minhas emoções. A hora que ela coloca uma pessoa ali com um comportamento diferente, eu já me. Entende? Esse comportamento gera um vício que nós não percebemos. Você pode reparar, todos nós temos um comportamento de algo que gera um vício. Eu é das palavras, às vezes, e às vezes de comportamento também, e eu me corrijo, espera aí que eu estou com esse comportamento, o que é isso? Onde que eu arrumei esse comportamento? E a gente precisa entender isso, porque isso acontece num piscar de olhos. Só que isso é muito prejudicial para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que vai envolver com você, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial, porque as pessoas, elas observam, às vezes elas têm um comportamento até pior do que o seu, mas elas olham para você. Então, se você, pelo menos você, mudar, o mundo já muda, porque através de uma pessoa, sempre tem outra por trás dela. Se você muda, seu colega do lado vai mudar, ou seu marido vai mudar, ou então sua filha vai mudar. Então, é muito interessante você entender que a sua mudança não é só por você, mas também por pessoas que vão passar sobre o seu negócio, sobre as suas mãos, sobre aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Então, esse comportamento, ele é vicioso. E às vezes a gente não percebe. Por exemplo, começou lá em cima, ó, a emoção, depois gerou uma ação, depois gerou um sentimento, depois de sentimento gerou um hábito, por exemplo, a pessoa me chama de querida, eu não gosto, eu já viro os olhos, daí a pouco aquilo vai repetindo de uma forma que você eu não consigo parar. Quando alguém faz isso comigo, quando eu vejo, eu já fiz. Já se tornou um vício. E comportamentos são viciantes. E tudo que é vício te paralisa. E toda vez que você estiver vendo que você está caminhando em rumo de um vício, fuja dele. Tudo enquanto todos os vícios, infelizmente, vai te paralisar de alguma forma. Ele vai acabar com alguma área da sua vida. Então, é muito bom a gente ter esse discernimento de corrigir os hábitos, os comportamentos, entender as emoções, saber gerir o que é emoção, o que é sentimento. Sentimento vai ficar dentro de você, gente. Sentimento, você vai dormir com ele. Aí que está o problema. Quando você não resolve a emoção lá no topo, aí ela gera um sentimento, você vai passar aí dias ali respirando, sentindo dor no peito. Toda vez que você começar a sentir, você pode saber. Já virou um sentimento dentro de você. Aí você fala assim, não suporto ver aquela pessoa. Eu já tô com birra daquela pessoa. Eu tô com sentimento de raiva. Tem pessoas que ainda falam assim, não tô com raiva, sabe? Mas não aguento ver ela. Tá com raiva, sim. Tá assim, não tá bem. Então, assim, não deixe chegar no ponto do sentimento. Fuja. A emoção, ela quer te colocar nesse patamar mesmo. Para depois, que depois do sentimento vem o comportamento, depois vai vir os traumas, que as pessoas, às vezes, tem pessoas que quando não falam nada, só vai aceitando, 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 não se cura, não desabafa com ninguém, chega um momento que ela não aguenta mais. Aí ela vai e fala assim, gente, eu não estou aguentando, estou ficando doente, estou me sentindo assim. Por quê? Porque chega um ponto que se você não trata do negócio lá em cima, ele vai enraizando, ele vai criando raiz, e depois fica mais difícil de você arrancar. Mas é possível, tá? Tudo é possível. Depois do comportamento, vai vir uma autoafirmação. Por quê? Você vai autoafirmar por que você está comportando daquele jeito. Isso é muito normal. Vocês, a partir de hoje, vocês reparam que vocês vão fazer alguma coisinha nesse sentido? Eu faço também. Só que eu falo assim, mira, mulher de Deus, você já sabe que os treinos não faz isso, não. Eu me corrijo. Desse jeito tem hora. Porque, tipo assim, tem coisas que a gente sabe, mas é automático, já está tão no automático, você faz assim, ó. Ó, já vi, já fiz. Aí essa autoafirmação é para afirmar o comportamento que você está tendo. Ó, agora, para analisar. Em cima dessa autoafirmação tem um comportamento. Em cima do comportamento tem um sentimento.
Em cima do sentimento tem a emoção. Olha o tanto de escadinha, olha como se foi gerando aos pouquinhos em você. E foi, e foi achando raiz, e foi achando lugar, foi achando terra fértil dentro de você. É isso que você precisa entender. A emoção, ela te leva para um buraco, se você não tiver controle dela. E depois da autoafirmação, você vai se autoafirmar para as pessoas: ah, eu estou fazendo isso por causa disso. Mas essa autoafirmação é superficial. Porque se você fizer uma autoanálise de você, você vai lembrar quando foi gerada essa emoção, você não curou essa emoção, ela se tornou um sentimento, e logo depois do sentimento, um comportamento, e logo depois ela está vindo para a autoafirmação exterior. Para as pessoas, você quer, tipo assim, camuflar o que está lá dentro. Nós fazemos isso. O nosso cérebro, ele tem nós temos que entender que o nosso cérebro, ele quer nos sabotar. Então, o que que nós precisamos? Ter controle dessas situações, porque assim a gente porque o cérebro é treinável. Então, nós só vivemos, nós esquecemos dos nossos órgãos, de tudo. Nós vivemos, nós vamos vivendo e vamos mergulhando. Mas gente, Deus é muito perfeito. Ele criou nós de uma forma sobrenatural. E ele, para tudo que você sente, tem um porquê. Então, o que que acontece? Se o seu cérebro entender que você realmente, ele vai colocar na sua mente: não, você é assim, você nasceu assim, porque é confortável, ele não gosta de desconforto. E você tem que mudar isso aí. Nós vamos falar mais para frente. Depois dessa autoafirmação, fechando o final do funil, nós só estamos descendo, está a razão. Sabe por que está a razão? Porque toda vez que gera uma emoção em você e você responde, ou você se tranca e dói, é porque você queria ter razão. Para pensar, eu queria ter razão. Então começou lá em cima, mas a raiz está cá embaixo. É a razão. Tudo começou aqui, ó, emoção, sentimento, comportamento, depois a autoafirmação daquele comportamento, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente está comportando daquilo, talvez porque é genética, talvez porque todo mundo da minha família faz assim, eu também faço. Depois, olha como Deus é perfeito. As coisas encaixam. A emoção cá em cima e a razão. Tudo foi por causa da razão, que gerou emoção em você. No momento da explosão, a pessoa grita com você, você quer gritar com ela de volta, por quê? Porque você quer ter razão. Porque você não aceita aquilo. E aí você tem que mostrar para ela o ponto de vista seu. Então, para mostrar o ponto de vista, às vezes não mostra, talvez, e guarda também, por que que você vai ficar sentido? Porque você tem razão. Então, quando encerrar, volta com o mesmo link. Tá bem, gente? Já tá quase, tá? Tá quase. Vamos. Os vícios emocionais. Olha, tá todo mundo aqui. Vamos rápido. Então, vamos lá. Oi, gente. Ah, pronto. Os vícios emocionais. Espera ali, deixa eu só fechar uma coisa aqui, para não me perder. Isso. Os vícios emocionais vai fazer você ficar paralisado, vai fazer você sentir, gente, eu faço e não faço nada. Que tanta de coisa é essa que tem em mim que eu não. É tudo da sua emoção, que precisa ser tratado. E a gente já vai falar tudo sobre isso aqui. E a partir de hoje você vai identificar isso e vai colocar essas emoções no lugar dela, ok? Todo mundo dá um joinha aí, tá disposto a fazer a mudança aí? Bora lá, eu também tô, tá? Tô aí na luta também, junto com vocês. Perfil comportamental. Esse perfil comportamental é algo que é muito analisado, gente. Toda vez que você entra no mercado e você começa a falar de vendas, é muito bom você dar uma lapidada em você, porque as pessoas vão observar muito seu perfil comportamental. Sabe, aquela coisa da falar com comportamento, porque tem pessoas que falam uma coisa, seu comportamento é outra, e as pessoas falam assim: nossa, essa pessoa acabou de falar isso, está comportando dessa maneira, aí você passa como mentirosa. Então, o que que acontece? Quando se trata de desenvolvimento pessoal, eu tenho que entender que eu tenho que desenvolver mesmo, não dá para ter preguiça, não. Eu tenho mesmo que tirar a casca que me impede de crescer. Então, o que que acontece? Os perfis comportamental são muito relativos, vai ter perfil comportamental de todo jeito. Você vai ter que lidar, você que está no mundo do negócio, você vai ter que lidar com pessoas de todo jeito. E aí você vai ter já o jogo de cintura, já passou pelas emoções, já tem controle disso.
que acontece? Quando a pessoa é vítima, se você é um empreendedor vítima, todo mundo que te ofender, você vai falar assim, sempre comigo acontece isso, eu nunca vou para frente, porque eu, desde pequena, sempre assim, minhas primas crescem, minhas famílias crescem, minhas amigas crescem, mas eu nunca cresço. Aí começa. O vitimismo, gente, não é terra de Deus, não, tá? Deus não tem nada com isso, não. Deus não gosta de gente, não. Deus gosta que a gente seja forte e corajoso, igual Josué. Nós não temos que ficar temendo gigante pela frente. Deus quer que você seja forte e corajoso. E isso também, gente, a Bíblia nos ensina, e a Bíblia e a ciência são amigas, tá? Como muitas pessoas pensam assim, não, tem coisa na ciência que é invenção do homem que não tem lógica. Mas falando a nível comportamental do ser humano, gente, se encaixa perfeitamente. Toda pessoa que é vítima, ela não sai do lugar. Ela precisa ser a vítima. Ela já chega na situação, alguém gritou, quem tirou isso daqui? Gente, eu não fui, gente, jamais faria. Ela já dá uma explicação que a pessoa fala assim, peraí, tá explicando tanto, deve ser ela mesmo. Talvez nem seja. Mas a sua necessidade de se explicar é tão grande e quer saber, talvez lá atrás você passou por alguma crença, você teve que ser inserida nesse mundo de explicação, que dá explicação para tudo. Telling me to dance, taking a chance.